vamos ouvir o toque de somente crer. Tudo é possível, somente crer, irmão Zé Correia. Deus possa usá-lo mais uma vez com toda a liberdade no Espírito. E Deus abençoe os irmãos que já estão pela internet e aqueles que posteriormente hão de participar. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus por mais esta oportunidade, depois de alguns dias, Amém. estar aqui novamente. Glória a Deus. Deus tem nos dado força, Deus tem nos dado saúde para poder estar aqui. É verdade. A gente não vem mais vezes porque às vezes o cansaço não deixa mesmo, sabe? Trabalho. A gente chega em casa, trabalha, chega em casa, não tem ânimo para sair de casa. Quando é mais perto, a gente vai, mas quando é um pouquinho mais longe, então não tem como a gente vir mais vezes. Mas Deus tem dado força, né? E de vez em quando nós aparecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos já iniciar lendo Atos capítulo 2. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos, aqueles que pudessem se colocar de pé para nós lermos um pouco da palavra sobre a descida do Espírito Santo Glória a Deus. na igreja, nos eleitos, no povo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Estavam todos Reunidos. no mesmo lugar, reunidos ali. Todos no mesmo lugar. Aleluia. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos ou assentados. Irmãos, eu fico pensando, lendo isso daqui, nós estamos numa casa. Eles estavam numa casa. Eles não estavam numa igreja muito grande, muito bonita, eles estavam numa casa. Debaixo de perseguição e de sofrimento. É nessa hora é que o Espírito Santo desce no povo de Deus. Por isso eu creio, irmão, de todo o meu coração. Eu creio que vocês também creem dessa forma. Amém. Aleluia. Que Ele pode descer em nossos corações. Estavam ali todos assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Ai, que coisa boa, é? As quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Glória a Deus. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um
a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Aleluia. Amém. Podeis sentar-nos. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma grande mensagem nessa noite, de uma grande palavra que é a palavra de Deus. Jesus disse: passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passa tudo, irmão. Verdade. Tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Glória a Deus. E aquele batismo, eu fico pensando que aquele batismo do Espírito Santo, tudo aquilo que aconteceu ali no Pentecostes, pode acontecer no nosso meio. Ou já tem acontecido. Esse batismo do Espírito Santo já está dentro do cristão, dentro do eleito. Ele acontece, ele vai acontecendo sempre e vai se renovando. O que precisamos, o que nós precisamos, irmãos, é buscar mais de Deus. Aleluia! Buscar mesmo de Deus esta perfeição que esses apóstolos tiveram, que a igreja primitiva teve ali em Pentecostes. Esse batismo do Espírito Santo. Porque depois que eles saíram dali mudados. Eles saíram dali com outros pensamentos. Jamais um pensamento negativo passava pela cabeça daqueles homens. Ali houve um batismo do Espírito Santo. Ali houve uma mudança de mente. Houve uma mudança de natureza. Houve uma mudança de vida. Houve uma mudança naquele povo. Aleluia. E aquela mudança que esteve naquele povo tem que estar em nós. Amém. Nós temos que sentir o mesmo desejo de mudança que aqueles homens sentiram. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, aquele povo que não receberam, que estava do lado de fora, ouvindo eles tinham oportunidade, eles podiam ter a mesma oportunidade que aqueles outros tiveram de entrar naquela casa e receber aquelas grandes bênçãos. Eles tinham. Como nós estamos aqui nesta casa pregando e ouvindo essa palavra, mas tem alguém ali fora, às vezes, ouvindo. Ouvindo nós falarmos da grandeza de Deus, do batismo do Espírito Santo. Amém. Mas eles não sabem o que nós estamos falando, mas nós sabemos. Amém! Aleluia! Porque nós cremos na palavra de Deus. Glória a Deus! Isso é tremendo. Isso é muito grande. Mas quando terminou tudo isso, nós podemos continuar aqui. E todas essas maravilhas estavam suspenso, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Os de fora, né? O que quer isso dizer? O que aquele povinho estão ali em cima naquela casa falando? O que é isso que eles estão falando? Que Deus é este? E outros zombando diziam: estão cheios de vinho. Zombando do povo de Deus, que estavam falando da palavra, que estavam falando em outras línguas, que estavam cheios do Espírito Santo. Mas Pedro, o homem que estava lá, cheio do Espírito Santo, Pedro, porém, pondo-se em pé, eu posso imaginar Pedro de pé, pastor das ovelhas, homem cheio do Espírito Santo, ele tomou a palavra e disse, pondo-se em pé com
os 11, todos pondo-se em pé com os 11. Ele não se pôs de pé sozinho, com os 11. Com os 11. Levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Amém. Aleluia. Escutai as minhas palavras, porque aquelas palavras não eram palavra de Pedro, era de Deus. Amém. Mas ele disse: escutai as minhas palavras. Estes homens que estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Esses homens não estão embriagados. Bem, aleluia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquilo lá já tinha sido profetizado pelo profeta Joel. 700 anos antes de tudo aquilo aconteceu. E nos últimos dias, agora vem Pedro falando, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Foi Deus que disse, na boca do profeta Joel. Temos que crer, quando o profeta fala, irmão, nós temos que crer. Por isso que nós cremos nisso daqui, porque Deus estava usando o profeta para pregar para nós. Por isso que essa mensagem tem muito valor. Amém. Tudo que está escrito aqui, irmãos, é para nos ajudar. Amém. É para colocar nós de pé. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Sobre os meus servos e as minhas servas. Oh, mas como vale a pena servir esse Deus. E farei parecer prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Amém. Antes desse dia, tudo essas coisas hão de acontecer. E acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui vem o ponto principal. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Invocar no batismo, invocar em palavras, tudo que nós vamos fazer em nome, orando, pedindo, agradecendo, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Será salvo. Homens israelitas, agora ele vem aqui no 22 e fala: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, o homem provado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, no meio deles, como vós mesmos sabeis. Eles sabiam, irmãos, que Deus tinha feito maravilhas, prodígios, sinais, só que eles não criam, mas sabiam. Como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos, a qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque disse Davi:
Sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. O 26. Por isso se alegrou o meu coração, disse Pedro, e a minha língua exaltou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aleluia! Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Pedro pregando para eles, Pedro falando para eles, para aquele povo. Com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, do que todos nós somos testemunha de Deus. E nós somos testemunha também, de sorte que, exaltando pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Vede e ouves o Espírito Santo que veio. Amém. Coisa boa. Porque Davi não subiu do céu, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor, o meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os meus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Amém. Disse Pedro. Aleluia! Aleluia! E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, homens? O que faremos, homens, irmãos? Eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles queriam, eles começaram a perguntar para Pedro: o que faremos agora, depois disso, depois do Espírito Santo que vocês receberam, depois dessa mensagem que você pregou para nós, Pedro, o que nós temos que fazer agora? O que faremos, homens, irmãos? No 38 vem Pedro e disse assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos e a todos que estão longe, e todos quanto Deus nosso Senhor os chamar. E com muitas outras palavras, isto testifica e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam e a sua palavra. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Amém! Aleluia! Pela pregação de Pedro, por tudo aquilo que aconteceu ali, o Espírito Santo descendo. Irmãos,
quando o Espírito Santo desce na igreja, quando o Espírito Santo desce no homem, na mulher, aí as coisas mudam de lugar. Aleluia. Quase 3.000 almas. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e perseveraram na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E nas orações, uma oração é fundamental na igreja. Doutrina, comunhão, oração, partir do pão e oração, estavam todos reunidos. Em comum. Tudo em comum. Quando nós chegar nessas condições aqui, irmãos, algo vai acontecer. Pode ter certeza. Nós temos a fé que o pastor Júlio tem, eu tenho que ter. A fé que o irmão Zezinho tem, eu tenho que ter. Cada um, a fé do irmão, a fé da irmã, nós temos que chegar a estar em comum na nossa fé, em tudo aquilo que nós dissermos. Nós tem que haver uma concordância, porque se eu falo, você discorda. Se o pastor Júlio fala, eu discordo dele, e ele discorda de mim. Eu discordo do irmão, o irmão discorda do outro irmão. Há uma confusão e o Espírito Santo não pode trabalhar no meio do povo. O povo tem que estar em concordância com a palavra. O povo tem que estar em concordância com Deus. Amém. E Deus entra em ação, e o Espírito Santo desce. Amém. E a cura, a libertação, a línguas estranhas, a cura, o Espírito Santo entra e o diabo sai. É verdade. O diabo só sai quando Deus entra. Na alma. Na alma. Na casa. Nós somos a casa. Somos a casa. Você é a casa, irmão Zezinho. Você é a casa. Casa, templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, o diabo tem que sair. Porque não pode ficar os dois no mesmo lugar. Um tem que sair. Se o diabo entrar, Deus vai embora. O Espírito Santo vai embora. Qual que nós queremos? Nós queremos que dá lugar para que o diabo fique, permaneça e o Espírito Santo voa, como diz o profeta. E nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba, ele alça voo e senta no galho da árvore e fica olhando, observando, querendo voltar para dentro de nós, mas nós não deixamos, nós não damos lugar para o Espírito Santo voltar, porque nós entristecemos o Espírito Santo. Daí o diabo toma lugar. E o diabo vem trazendo sujeira, o diabo vem trazendo maus pensamentos, o diabo vem trazendo coisa, e nós vamos se afastando de Deus e chegando mais para o lado de Satanás. Mas quando nós vamos nos aproximando da Bíblia, da palavra, das mensagens, orando, e como os discípulos tiveram, Deus vai entrando em cena na nossa vida e o diabo vai embora. O diabo tem que sair. O diabo tem que sair. É como a luz e as trevas. Se você apagar, for no interruptor e desligar a luz, as trevas chegam. Mas quando você aperta o interruptor, a luz vem, as trevas vão embora. Então, permanece algo ali. Agora está claro, a luz está acesa. Assim é a nossa vida espiritual. Se tem luz dentro de nós, as trevas já foram embora. Onde eu parei? Tem mais ainda aqui. Agora é o 43. Eu já li o 43. Se não leu o 43, pode concluir. Vou ler o 43. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, uma coisa boa, e sinais, e faziam pelos apóstolos. Que faziam pelos apóstolos. E fazia mesmo, pastor Júlio. Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que se passasse uma pessoa enferma, doente, a sombra de Pedro já era curada. A sombra, o Pedro não precisava falar muita coisa, ou não precisava falar nada. Somente a sombra de Pedro. Agora você vê o ponto que era a vida desse homem. E nós temos que tomar Pedro como exemplo. Os homens eram cheios do Espírito Santo. Os homens eram, aqueles homens eram.
E nós também temos que ser, porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus Cristo, nós não falamos que Jesus Cristo é o mesmo, nós não pregamos, nós não lemos na Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, né? Que Jesus Cristo é o mesmo Deus. Deus é o mesmo, desde o princípio até o fim. Amém. Mas Ele é o mesmo, irmão, não só para dar bênção. Jesus, Deus não é o mesmo ontem, hoje, somente para curar, somente para libertar. Não, Ele é o mesmo para castigar também. Para corrigir, Ele é o mesmo. Agora nós pregamos muito que Jesus Cristo é o mesmo. Ele cura, Ele liberta, sim. Mas ao contrário, Ele também é o mesmo. Ele é o mesmo para corrigir, Ele é o mesmo para castigar, como Ele castiga. O castigo vinha na desobediência da palavra, era um castigado. E Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então nós temos que pensar em estar dentro da palavra. É verdade. E todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não perdi um culto. Todos os dias. Todos os dias. E nós temos um culto por semana, se deixar ele não vai. Todos os dias comiam junto. Estavam ali comendo pão, comendo a palavra, alimentando da palavra, e regozijando, e falando das grandezas de Deus. Eles estavam, o objetivo deles era falar de Deus. Eles não tinham outro pensamento a não ser isto. Aleluia! Falar dessas grandezas, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém? Glória a Deus! Isto é a grande bênção que Deus tem para nós, que Deus sempre teve para nós, né? Aleluia! Aleluia! Eu queria, irmãos, para não ficar somente nesse texto, eu estava com uma mensagem aqui do Espírito Santo, mas eu achei uma coisa muito maravilhosa aqui, e isso vai nos ajudar, irmãos. Eu vou somente ler isso daqui, para nós já encerrar, para nós ir embora, que amanhã eu tenho que levantar cedo. Amanhã já me ligaram aqui, que amanhã eu tenho que ir mais cedo. A igreja e sua condição, parágrafo 116, eu quero deixar isso. Você conhece. Falei aqui, ele falou que é bom, porque isso aqui, se falar qualquer palavra da mensagem, eu já falo, isso é bom. Porque ele lê a mensagem toda noite, a noite inteira, ele não dorme, irmão. Ouvindo, e quando ele não está ouvindo, ele está lendo, quando ele não está lendo, ele está ouvindo, quando ele não está ouvindo, ele está alguma coisa ele está fazendo. Então ele sabe o que é. A igreja e sua condição, parágrafo 116. Fala sobre Daniel Cury. Irmãos, isso aqui é tremendo. Olha, presta atenção. Vou ler aqui porque aqui para mim é melhor. Aqui há algum tempo atrás, o profeta dizendo, o nosso profeta William Branham pregando. Por volta de uns 100 anos atrás, havia um grande cristão, que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Cury. Um maravilhoso homem, um homem pio, um homem consagrado. Pensa num homem consagrado, era Daniel Cury. Um autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam muito, uma pessoa tão maravilhosa. E a história conta que ele morreu. Aqui fala, o profeta fala que ele morreu, mas eu acho que ele entrou em transe. Em êxtase. O transe, eu estava vendo lá no dicionário, eu acho que é a mesma coisa. Em êxtase. Tipo uma visão, um sonho. Ele entrou, mas ele teve lá na presença de Deus. Mas ele não morreu, porque ele voltou para contar a história. Né? Mas o profeta aqui ele fala... Daniel Cury, um maravilhoso homem, um homem consagrado, um homem autêntico cristão, um homem de quem todos pensavam muito, uma pessoa tão maravilhosa, e a história conta que ele morreu. E entrou num transe, que diz o profeta, num transe, e ele disse como ele subiu ao céu, naturalmente, quando ele morreu. E quando ele se aproximou do portal de pérola,
o vigia veio à porta e disse: quem é você? Olha a pergunta para Daniel: quem é você? Lá em cima. E ele disse: eu sou o evangelista batendo, certo? Daniel, eu tenho ganhado milhares de almas para Cristo e eu desejo entrar nesta manhã. A jornada da minha vida tem terminado lá na terra. Eu não tenho nenhum lugar para ir agora. Essa é a maneira que isso está vindo a você. Numa manhã pecador. Numa manhã pecador. Essa é a maneira que isso está vindo a você. Apóstata. Muita gente parada, né? Apostatando da palavra. Então, isso pode vir a qualquer momento a nós. Essa é a maneira que isso está vindo a vocês. A mim, está vindo a mim, que tem entristecido o Espírito Santo para longe de vocês. É o que eu estava falando, nós estávamos pensando junto aqui agora mesmo. Entristecer o Espírito Santo. Que Deus ajuda nós a não entristecer a Deus. Para que nós vamos entristecer o Espírito Santo? Nós temos que entristecer o Satanás, o demônio, mas não o Espírito Santo. Não são mais dóceis em tenros. E tenros quer dizer forte. Vocês não têm chorado por anos. Seco, coração de pedra, coração duro. A gente vai se afastando da palavra, fica o coração duro. Mas quando nós entramos no Espírito da palavra, o coração amolece, há pranto. Vocês são mais dóceis, não têm chorado por anos. Você não tem se coroado, pois eu não sei quando. E toda modéstia tem se ido de você. Certamente, porém, isso chegará à sua porta numa destas manhãs. E enquanto o dócil Espírito Santo viver e bater, porque você simplesmente não lhe deixa entrar. O Espírito Santo bate, por que nós não deixamos entrar, então? Assim que quando Daniel Cury chegou ali, o portal, eles entraram, disse: nós veremos se você tem o seu nome aqui. Eles diziam: vamos ver se você tem o seu nome aqui, Daniel Cury. Começou a procurar no livro. E eles olharam por toda parte e eles não puderam encontrar nenhum nome. Disse: não há nenhum Daniel Cury aqui. Ele disse: certamente. Disse: eu sou evangelista. Ele disse: eu tenho ganho almas para Cristo. Disse: eu tenho tentado fazer a coisa que é correta. E o vigia disse: Senhor, eu sinto muito em lhe dizer, porém não há nenhum Daniel Cury aqui. Disse: eu lhe direi o que você pode fazer. Disse: nós não temos nenhum direito aqui para tomar o seu caso. Ele disse: porém, deseja você apelar o seu caso? Deseja você apelar o seu caso? Você pode apelar para o trono branco do julgamento, se você desejar. Porém disse: nós não temos misericórdia aqui para você. Definitivamente, porque nós não temos aqui, não há misericórdia para você. Disse: você deseja apelar seu caso? Pensa bem que situação. E ele disse: Senhor, o que mais posso eu fazer a não ser apelar o meu caso? E ele disse: bem, então você pode ir ao trono branco de julgamento e apelar o seu caso ali. Daniel Cury disse que ele sentiu-se o mesmo indo através do espaço por quase 1 hora. Disse que ele entrou em um lugar que isso se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. Disse: quanto mais distante ele ia, tanto mais brilhante. Isto se tornava, isto era 100 vezes
milhares de vezes mais brilhante do que o sol. Alguma vez brilhou. E disse que ele estava tremendo, Daniel Cury, tremendo. E disse que quando ele entrou nessa luz, ele ouviu uma voz dizer, a voz perguntando para Daniel Cury, você foi perfeito na terra? Somente saia de uma luz. E ele disse, não, eu não fui perfeito. Estava tremendo, Daniel Cury. Disse, você sempre agiu honestamente com todo mundo? Perguntando para ele. Disse, não. Disse, algumas coisas vieram à minha mente de que eu não fui exatamente honesto. Disse, não, eu suponho que eu não fui honesto. Disse, você disse a verdade em cada caso em sua vida. Disse, não, eu me lembro de algumas coisas que eu tenha dito, que não eram duvidosas, que eram duvidosas. E eu nunca fui exatamente verdadeiro, disse Daniel Cury. Disse então, você alguma vez tomou algo que não lhe pertencia, alguma coisa, dinheiro, algo mais que não lhe pertencia? Disse que ele pensava na terra que ele era tão bom, porém ele foi condenado e disse, não, eu tenho tomado coisas que não me pertenciam. Ele disse, então você não foi perfeito. O grande evangelista, o pregador, um homem que andava na presença de Deus. Então você não foi perfeito. E ele disse, não, eu não fui perfeito. Disse que ele estava esperando pela rajada. Daniel Cury estava esperando, agora acabou, eu não tenho mais solução aqui, eu estou no inferno, agora eu estou condenado, eu estou perdido, agora... Já pensa que ele era um evangelista? Ele sabia do que ele tinha pregado, ele sabia que as almas que não estavam de acordo iam para o inferno ser atormentado. Ele disse, estava esperando pela rajada que em qualquer minuto viria dessa grande luz, onde a pomba descansava, o Espírito Santo. Condenado, disse, somente então ele ouviu uma voz de trás dele, que era mais doce do que a voz de alguma mãe que ele alguma vez houvesse ouvido, e disse que ele virou para olhar, e a mais doce face que ele jamais havia visto, a mais doce do que a face de alguma mãe, estava de pé perante ele. Então disse, Pai, ô Pai, Cordeiro de Deus, ô Pai. Daniel Cury permaneceu por mim ali na terra, é verdade, ele não foi perfeito, porém ele permaneceu por mim. Ele permaneceu por mim na terra, agora eu irei permanecer por ele no céu. Amém! Tire todos os seus pecados e põe em minha conta. Ei, Calvário! Oh, Calvário! Oh, sangue derramado para pagar, para desfazer todo o pecado que há no mundo. Quem irá permanecer por você nesse dia? Irmão, se você entristeceu para longe de você hoje, eu somente não posso pregar mais. Inclinemos nossas cabeças, e nós vamos encerrar também com isso. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que nós não entristeçamos o Espírito Santo. E ele estava ali como advogado. Ele estava ali como advogado. Como advogado de Daniel Cury, porque ele olha aqui, 1 João 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Viu, Daniel Cury? Viu, José Correia? Viu, Mozezinho, pastor Júlio, todos nós, para que não pequeis. Mas, esse mais aqui tem uma força de expressão. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Amém. Esse foi o advogado de
Daniel Cury vai ser, mano. E ele é o seu, ele é o meu advogado. Ele advoga por nós, para nos ajudar, para nos perdoar. Se um dia houver um caso desse, ele está por nós. Mas se nós permanecer por ele aqui na terra, se nós pudéssemos pensar nessas coisas e dar valor nisso, permanecer por ele na terra, que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não preciso acrescentar mais nada. Deus em simplicidade, irmãos. Vocês observou a direção do culto? Até parecia que eu tinha visto o irmão Zé Correia meditando, preparando o que Deus tinha colocado no coração dele. Mas falamos no culto de quarta, né? Ele falou assim, olha, 100% sexta-feira eu vou estar lá. Né? O pastor Luiz chegou de viagem hoje e muito cansado. Foi uma das viagens mais pesadas que ele teve. Porque dormiu pouco para guiar 700 e poucos quilômetros. Não é brinquedo, né? Então foi um pouco difícil para ele. Mas chegou bem, o pastor Euso já está aí. E creio que sexta-feira que vem já está conosco. Então o irmão Zé Correia veio e eu sabia que o Espírito Santo ia nos ajudar nesta noite. Eu acostumo deixar o pregador à mercê do Espírito, deixar o que Deus colocar no coração. Eu fui abençoado, você foi abençoado? Amém? E não esqueça de levar a mensagem, quais são as obras de Deus. Né? Está aqui os irmãos, né? Já foi distribuído. Né? Quais são as obras de Deus? Vocês vão amar essa mensagem. Ela é curta, mas você vai lê-la. E eu preguei para vocês baseado nela na sexta-feira passada. Né? Eu fui muito ajudado. Eu estava sozinho na igreja, irmãos. O púlpito ficou pequeno para mim. Desceu uma unção lá. Eu creio que desceu aqui, desceu na casa do irmão Zezinho, irmão William, né? Deus nos deu um bom culto. Né? A minha esposa até estranhou. Falou, mas o quê? Você não vai para Ipuiuna? Irmãos, a hora que a irmã Elda mandou a mensagem, eu conversei com o irmão Dalton, o meu carro saiu da oficina, sabe que hora? Quase 6 horas da tarde. Enroscou lá para trocar a coisa. Falei, irmão sabe disso. Tinha um parafuso que travou lá, colocaram ele errado. E o coitado moço que mexe com suspensão, serviço de meia hora, ele ficou quase 3. E precisava, por causa disso, senão não passava no Imetro. E a minha esposa, pronta, tomada de banho, pronta, tudo certinho, para vir para o culto. Eu cheguei em casa, falei, não, hoje eu não vou para Ipuiuna, hoje o culto vai ser através da transmissão. Ela não entendeu nada. Né? Falei, mas para que a transmissão? Os irmãos assistem outro lugar lá. Eu falei, não, eu vou pregar daqui para eles lá. E foi uma benção o culto, irmãos. Né? Tinha muitos pregadores para vocês assistirem. E vocês estão livres para assistir todos, né? Mas lembre-se, todos que creem do jeito que você crê. Qualquer pregador que você ouvir, irmão, e te lançar qualquer dúvida, ó, deixa de lado. A mensagem é simples, tá? A mensagem é um gambazinho que chegou doente, com a barriguinha cheia de fiotinho. Né? E o irmão Bruno orou com a gambazinha. E ela foi curada. E ela foi embora, banando o rabinho, até olhou para trás agradecendo. A madame, né? Ela se chamou de madame, ela está aí para você orar para ela. O peixinho, aquele homem testemunho de Jeová, que estava incrédulo, que não cria, mas Deus faz incrédulo converter. Pegou o peixe lá e puxou o anzol que tinha engolido, arrancou tudo, o peixe, jogou lá. E o Espírito Santo desceu no irmão Brana. O irmão Brana, quando o Espírito Santo descia nele, ele não viu o que ele falava. Por isso que muitas fitas ele ouvia depois para ver o que aconteceu no culto. Ele não sabia. Era Deus que usava ele. Ele falou a palavra e o peixinho voltou à vida. Deus em simplicidade. Deus em simplicidade na vida do irmão Zé Correia, na vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe os irmãos pela internet. Pastor Antônio Donizete, os irmãos aí em Três Corações. Eu não sei se ele está em Três Corações ou com Goiás. Deus abençoe, companheiro. Também a irmã Vantuz em Caldas. Também aqui está a minha tia Fátima lá em Poços de Caldas. E os demais irmãos, todos aqueles que participaram, né? Que não enviaram seus nomes. Deus abençoe a todos.
E vamos colocar de pé, vamos agradecer, irmãos. Valeu a pena, está valendo a pena. Jesus está aqui. Amém, irmão João? Né, tudo certo, né, para receber o nome do Senhor. E não precisa de muito longe, que a água está na porta de casa, né, irmão João? A água é apenas, representa um túmulo. Um túmulo, onde nós fazemos aquilo que Jesus fez por nós. Morte, morreu, sepultamento. Morreu por quê? Morreu para a incredulidade, para as coisas que paganismo, né? Que um dia estava enroscado. E aceitamos Jesus, arrependemos dos pecados. Então, morte, tem que sepultar. E sepulta nas águas e levanta. Então, é morte, sepultura e ressurreição. Então, e invocando o nome do Senhor. Então, a hora que o irmão falar assim, pastor Júlio, vem aqui, já marca um churrascão daquele bem grande mesmo, né? E vamos comer carne até, né? Cada um dá 100 conto, 10 pessoas já dá 1000. Então vai ser picanha, reviria. E vamos festar, levar o pandeiro, levar o violão e vamos festar. A Bíblia diz que há festas no céu quando o pecador se arrepende e recebe o nome do Senhor. E se há festa no céu, é aqui embaixo. Vão ficar tudo. Tem que alegrar, não tem? Glória a Deus. Amém? Então vamos agradecer a Deus, vamos orar. Deus abençoe. Sexta-feira que vem a bênção continua. Lembre de mim nas vossas orações. Eu preciso, viu, irmãos? Preciso, porque a fase presente do meu ministério precisa muitas orações dos irmãos. Eu estou aqui na mesma condição de Daniel Cury, dependendo do advogado. Você está aqui dependendo do advogado, que está entre nós e Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais uma alma que decidiu ser batizada no nome do Senhor Jesus. E a alma do Senhor, quem gerou antes da fundação do mundo e colocou dentro desse corpo do irmão João, continua mantendo a fé dele, Senhor. Nós não somos perfeitos ainda, mas o sangue do Senhor, dia a dia, como a luz da aurora, vai se aperfeiçoando. E o que nos aperfeiçoa é o teu sangue derramado. Aquele dia no Calvário e o teu Espírito Santo a cada dia através da palavra, Senhor. Aceita a nossa gratidão, Pai. Muito obrigado pela vida do irmão Zé Correia, a família dele, Senhor. Supra as necessidades, soluciona os problemas, abre as portas, Senhor. Tudo aquilo que ele precisa, abençoa o trabalho dele, a saúde dele, Pai. A esposa, os filhos, os netos, meu Deus. Que as potentes mãos do Senhor estejam sobre a família dele, Pai. Sobre os irmãos pela internet, sobre cada família aqui representada, Pai. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada irmão, curando, abençoando, Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Abençoa os irmãos que vão ficar, nós que vamos retornar. Aleluia. Oh Deus, os demais cultos desse final de semana, toma direção, controle de tudo, Pai. Eu coloco em tuas mãos e te agradeço, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos e até nos encontrar. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, né? Mais uma vitória.